Sabe aquela dor na virilha que parece que nunca vai embora, não importa o que se tente fazer? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que realmente está por trás desse problema e descobrir como uma abordagem que junta ciência e práticas integrativas pode ser a chave para a recuperação. Bom, para a gente entender isso direitinho, nosso papo de hoje vai passar por alguns pontos. Primeiro, por que essa dor é tão comum? Depois, vamos descobrir uma conexão anatômica que é surpreendente. Aí, a gente vai ver como o desequilíbrio nisso tudo causa lesão. E, claro, vamos explorar como uma visão mais completa, com terapias bem específicas, pode ser a solução. Então vamos começar pelo óbvio. A dor. Um problemão que muito atleta, seja amador ou profissional, conhece bem, até demais. É isso mesmo. A gente está falando daquela dor chata na virilha que não melhora. Não é só um incômodo que passa rápido, não. Para muita gente, isso vira uma coisa crônica, que acaba com o desempenho, com a confiança e até com o prazer de praticar esporte. E o que mais frustra nisso tudo é que, apesar de ser super comum, essa dor é muitas vezes mal compreendida. Parece que nem os atletas, nem muitos profissionais da saúde conseguem achar a causa real do problema. Fica todo mundo meio perdido. Então, peraí, se o problema não está só no lugar que dói, onde é que ele está? A resposta, olha, é bem interessante. E está numa conexão do nosso corpo que muita gente esquece. Dá uma olhada nessa imagem. Ela mostra uma coisa fascinante. Os músculos de dentro da coxa, os adutores e os do abdômen não são só vizinhos. Eles estão, na verdade, totalmente interligados. Eles formam o que a gente chama de cadeia adutora abdominal. Pensa neles como dois times num cabo de guerra, com o osso do pubis ali bem no meio da disputa. O nome técnico para essa ligação toda é continuidade miofacial. Mas o que isso quer dizer na prática? Imagina uma teia de tecido que conecta tudo. É essa teia, a fáscia, que une esses músculos e faz eles trabalharem em sintonia para transferir a força do tronco para as pernas. É isso que dá estabilidade e potência para a gente chutar uma bola ou mudar de direção correndo. Certo. Mas o que acontece quando um dos times nesse cabo de guerra fica mais forte ou mais tenso que o outro? Bom, é aí que a coisa desanda e a lesão começa a aparecer. A sínfise pública, que é aquele ponto bem no meio do nosso cabo de guerra, acaba virando a grande vítima. Se os músculos adutores estão sempre tensos, puxando com tudo, e o abdômen está fraco, sem conseguir segurar a onda, toda essa tensão se concentra ali, naquele pontinho de conexão. E essa sobrecarga constante é a raiz de problemas bem dolorosos, como a tendinopatia, a síndrome adutora abdominal e a famosa pubalgia atlética, ou hérnia de esporte, que tira o sono de tanto jogador de futebol e outros atletas por aí. E é aqui que a gente entende por que tratar só a dor na virilha é como cortar a folha de uma planta doente, sabe? A gente ignora a raiz do problema. Se o desequilíbrio nessa cadeia adutora abdominal não for resolvido, a dor vai sempre voltar. Ok, então se o problema está na raiz, é por lá que a solução tem que começar. A gente precisa de um jeito de olhar para o corpo como um todo, como um sistema integrado. Isso quer dizer que a gente tem que sair daquela ideia de tratamento isolado, que só bota um band-aid no músculo que está doendo. A grande sacada é ter uma abordagem integrativa, que trata o mecanismo todo, a unidade funcional adutoro-abdominal inteira, para devolver o equilíbrio que foi perdido. Isso começa com estratégias bem conhecidas como fortalecer o core. E não é só para ter tanquinho não, viu? É para dar uma âncora forte para o nosso cabo de guerra. E também envolve alongamentos que ensinam o tronco e as pernas a conversarem de novo, a trabalharem em harmonia. E é justamente nesse ponto que práticas como acupuntura, a massagem tuiná e a moxa bustão se tornam tão importantes. Elas são muito poderosas porque a filosofia delas é justamente essa: tratar o corpo como um sistema todo conectado. Elas não enxergam só o músculo dolorido, elas enxergam a cadeia funcional inteira. Então, vamos ver mais de perto como é que essas terapias funcionam na prática para restaurar esse equilíbrio que é tão fundamental. A acupuntura, por exemplo, usa pontos locais que são super estratégicos. Pontos como esses, F12, BA12 e BA13, são cruciais porque eles ficam bem na junção onde os músculos se encontram, ou seja, eles vão direto na fonte da tensão. Mas não para por aí, e essa parte é bem legal. A acupuntura também usa pontos que ficam longe, lá nas mãos e nos pés. Pode parecer estranho, mas esses pontos ajudam a resetar o sistema nervoso. Eles diminuem a percepção da dor no corpo todo e promovem um relaxamento profundo em toda a cadeia de músculos. E junto com isso, a gente tem a moxa bustão,
que usa calor para aumentar o fluxo de sangue na região e acelerar a cura. E a massagem Tuiná, que é uma técnica incrível para soltar as tensões na fáscia e fazer os músculos do abdômen e dos adutores voltarem a trabalhar em harmonia. Então, para a gente fechar as ideias, a dor crônica na virilha é, no fundo, um problema de desequilíbrio. O tratamento que funciona de verdade é aquele que olha para o sistema todo e não só para o sintoma. E as práticas integrativas são ferramentas fantásticas porque elas foram feitas justamente para restaurar esse equilíbrio. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A forma como a recuperação de uma lesão é conduzida está só apagando incêndio, tratando sintoma, ou está realmente enxergando o corpo como esse sistema incrível e todo conectado que ele é? Pensar nisso pode ser a grande diferença entre continuar com a frustração e finalmente ter uma recuperação de verdade.